Bem-vindos à continuação da nossa série sobre epidemiologia clínica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um outro tipo de teste diagnóstico, que são os testes confirmatórios. Os testes diagnósticos confirmatórios têm como principal objetivo confirmar a presença de doença. E o que isso significa? Significa o seguinte, que se nós aplicarmos esse teste e o resultado der positivo, nós podemos ter bastante segurança de que, de fato, o paciente tem a doença que nós estamos avaliando. Para que um teste consiga ter essa propriedade de confirmar a presença da doença, é necessário que ele tenha elevada especificidade. O porquê disso, nós vamos entender na sequência do vídeo. E percebam, como nós precisamos de elevada especificidade, qual será a sensibilidade desse tipo de teste? Em geral, essa sensibilidade não será muito alta, porque existe uma relação inversa entre a sensibilidade e a especificidade, como nós já aprendemos em vídeos anteriores, de forma que se eu quero maximizar a especificidade, ou seja, se eu quero que meu teste tenha uma especificidade muito alta, provavelmente esse teste não vai ser capaz de ter uma sensibilidade muito alta. Portanto, os testes confirmatórios tipicamente têm uma especificidade muito alta e uma sensibilidade um tanto quanto baixa. E quando que os testes confirmatórios são úteis? Principalmente na situação em que o prejuízo relacionado a um resultado falso positivo é maior do que o prejuízo relacionado a um resultado falso negativo. Só lembrando, pessoal, o falso positivo é a situação em que a pessoa não tem a doença, mas o teste dá positivo. E falso negativo é a situação em que o teste dá negativo, mas a pessoa tem a doença. Em um exemplo, pessoal, em que nós teríamos essa situação aqui, é o seguinte. Vamos pensar que a doença em questão, ela não é muito grave. Ou seja, se a pessoa tem a doença, dificilmente ela vai morrer por causa da doença ou vai ter alguma sequela grave. Além disso, vamos pensar que existe um tratamento disponível para essa doença, mas esse tratamento não é muito efetivo. Ou seja, se a pessoa recebe o tratamento, mesmo assim a chance dela se curar da doença não é tão alta assim. Vamos pensar ainda que esse tratamento é bastante caro, de forma que a realização dele é bastante oneroso, seja para o sistema de saúde, seja para o próprio paciente. E vamos supor ainda, pessoal, que esse tratamento tem um alto risco de causar efeitos colaterais graves no paciente. Tendo em vista essa situação aqui, vamos tentar pensar em qual seria o prejuízo de um resultado falso positivo e qual seria o prejuízo de um resultado falso negativo. Vamos começar pelo falso positivo. Falso positivo é a situação em que a pessoa não tem a doença, mas nós achamos que ela tem, o teste dá positivo. Ou seja, nessa situação nós vamos incorretamente pensar que uma pessoa sem a doença, na verdade tem a doença, e portanto vamos submetê-la ao tratamento. Mas, pessoal, lembrem, esse tratamento muito provavelmente vai causar efeitos colaterais graves na pessoa e vai ser bastante oneroso. Então, esse seria o prejuízo de um resultado falso positivo. E qual seria o prejuízo de um resultado falso negativo nesse nosso exemplo? Seria a situação em que nós deixaríamos de tratar a pessoa que tem a doença. Mas vamos pensar, pessoal, a doença não é grave, o tratamento não é muito efetivo e o tratamento tem alto risco de causar graves efeitos colaterais. Portanto, eu deixar de tratar uma pessoa com a doença, nesse exemplo, não é tão grave assim. De forma que o prejuízo de um resultado falso positivo seria maior do que o prejuízo de um resultado falso negativo. E percebam, pessoal, que nas duas situações, tanto no falso positivo quanto no falso negativo, nós temos algum prejuízo. O que é esperado, afinal, o nosso teste deu o resultado errado. E para que nós pudéssemos evitar isso, só com o método diagnóstico padrão ouro. Mas aqui nós estamos pensando numa situação em que não é possível a utilização de rotina do método diagnóstico padrão ouro, de forma que nós precisamos recorrer aos testes diagnósticos que vão sempre ter uma margem de erro. E em situações como essas que nós discutimos agora, em que o prejuízo do falso positivo é maior, nós vamos preferir os testes confirmatórios, ou seja, os testes com elevada especificidade, para evitar o máximo possível o prejuízo do falso positivo, pois esse prejuízo é maior do que o prejuízo do falso negativo. Vamos agora, pessoal, utilizar um exemplo para entender por que essa propriedade, de ser altamente capaz de confirmar a presença da doença requer elevada especificidade.
Para isso, nós vamos pensar que nós realizamos um estudo de validação e que nós temos 100 indivíduos sabidamente doentes, com base no padrão ouro, e 100 indivíduos sabidamente não doentes, com base no padrão ouro. E nós vamos considerar aqui duas situações. Na situação que eu estou chamando de A, o nosso teste tem sensibilidade e especificidade de 50%, e na situação que eu estou chamando de B, o nosso teste tem sensibilidade de 50% e uma alta especificidade de 99%. Vamos ver então, pessoal, como ficam os nossos valores preditivos positivo e negativo nessas duas situações. Vamos começar com a situação A. Na situação A, nós temos 50% de sensibilidade, ou seja, o teste vai detectar como positivo metade dos nossos doentes. Metade de 100 é 50. 100 menos 50, 50. Então, 50 doentes classificados como positivos e os outros 50 como negativos. Especificidade de 50%. Então, metade dos nossos não doentes vão ser classificados como negativos e o restante como positivos. Somando agora nas linhas, nós temos 50 mais 50, 100 indivíduos com teste positivo no total, e 50 mais 50, 100 indivíduos com teste negativo no total. Agora nós podemos calcular os nossos valores preditivos. O valor preditivo positivo é total de verdadeiros positivos dividido pelo total de positivos. 50 dividido por 100, 50% de valor preditivo positivo na nossa situação A. Com relação ao valor preditivo negativo, número de verdadeiros negativos dividido pelo total de negativos, 50 dividido por 100, novamente 50%. Vamos olhar agora, pessoal, para a situação B e ver o que muda em relação à situação A. Na situação B, então, nós temos 50% de sensibilidade, que é a mesma da situação A. Então, nós vamos repetir os resultados que nós já havíamos calculado na situação A. Com relação à especificidade, nós temos 99%, ou seja, 99% dos nossos não doentes vão ser classificados como negativos. 99% de 100 é 99. 100 menos 99, 1. Vamos agora somar nas linhas. 50 mais 1, temos 51 indivíduos classificados como positivos. E 50 mais 99, nós vamos ter 149 indivíduos classificados como negativos. Vamos então calcular os nossos valores preditivos. O valor preditivo positivo vai ser 50 divididos por 51, o que é aproximadamente 98%. Já o nosso valor preditivo negativo será 99 divididos por 149, o que é aproximadamente 66%. O que é possível observar nesse exemplo, pessoal? Que numa situação em que a sensibilidade é igual e a especificidade é muito maior, nós temos um aumento nos dois valores preditivos, o que é esperado, afinal nós melhoramos a validade do teste, mas o aumento ocorre principalmente no valor preditivo positivo. E o que significa um valor preditivo positivo elevado? Significa que se o teste der positivo, a probabilidade de que o paciente de fato tenha a doença é muito alta, que é justamente a propriedade que nós queremos num teste confirmatório. E é por isso, então, que os testes confirmatórios requerem elevada especificidade, porque uma elevada especificidade produz um valor preditivo positivo elevado. E essa relação entre especificidade e valor preditivo positivo, na verdade, ela é até intuitiva. Vamos pensar, pessoal. O que significa o teste ser altamente específico? Significa que dificilmente ele vai produzir um resultado falso positivo. Portanto, entre os positivos produzidos por um teste específico, muito poucos serão falsos positivos. Ou seja, quase todos serão verdadeiros positivos. Portanto, o valor preditivo positivo é elevado. Também é importante perceber, pessoal, que apesar de o valor preditivo positivo ser elevado, o valor preditivo negativo não é tão alto assim, pelo fato de que a sensibilidade não é alta. Portanto, quando nós fazemos um teste confirmatório, se o resultado for
positivo, nós podemos ter bastante confiança no resultado do teste. Porém, se o resultado for negativo, não necessariamente significa que a pessoa não tenha a doença. Afinal, o valor preditivo negativo não é tão elevado assim. Portanto, a situação em que os testes confirmatórios são mais informativos é na situação em que eles dão um resultado positivo. Tentando resumir então, pessoal, os testes confirmatórios são um tipo de teste diagnóstico que tem como principal característica uma elevada especificidade, o que produz um elevado valor preditivo positivo. Portanto, quando o resultado de um teste confirmatório é positivo, nós podemos ter bastante confiança de que a doença de fato está presente naquele paciente. E esses testes vão ser particularmente úteis em situações em que o prejuízo de um resultado falso positivo é maior do que o prejuízo de um resultado falso negativo. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a curtir o vídeo. E se você se interessa por epidemiologia, quer aprender mais sobre o assunto, eu convido você a também se inscrever no canal. Assim você não perde sempre que tiver vídeo novo. Espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!